Olá, boa noite. Ministério da Justiça propõe pena de até 30 anos e torna crime hediondo atuação em organização criminosa. Estados Unidos realizam o segundo ataque no Oceano Pacífico e ampliam ações militares na América do Sul. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que proíbe as companhias aéreas de cobrarem pelas bagagens de mão de até 10 quilos. Vamos a Brasília falar com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Interessante é que essa votação no Senado acontece apenas um dia depois da Câmara aprovar a urgência de um projeto parecido. Olá, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso. Os parlamentares estão empenhados em garantir a gratuidade para o transporte de malas de até 10 quilos dentro da cabine do avião, depois que duas companhias aéreas anunciaram a cobrança em voos internacionais, permitindo apenas uma bolsa ou mochila que caiba embaixo do assento. A votação na CCJ do Senado foi unânime e agora a proposta segue para análise da Câmara. Na terça-feira, os deputados aprovaram o regime de urgência para outro projeto que também proíbe a cobrança pela bagagem de mão. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário da Câmara, o que deve acontecer na semana que vem. A Agência Nacional de Aviação Civil adotou um tom cauteloso ao se manifestar sobre o assunto. Disse que vai contribuir com o debate para garantir tanto o direito dos passageiros quanto a competitividade das companhias aéreas, mas com base em dados técnicos. Cris. Obrigada, Vanessa. O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Por 11 votos a 7, os deputados rejeitaram a denúncia do PT que acusava o parlamentar de ataques às instituições, como o Supremo Tribunal Federal. O deputado petista Lindbergh Farias diz que já conseguiu assinaturas suficientes para recorrer ao plenário. Caberá ao presidente da Câmara, Hugo Mota, colocar o recurso em votação. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a urgência do projeto que cria a bancada cristã, que vai unir as frentes parlamentares evangélica e católica. Se for criada, a bancada terá direito à palavra e voto nas reuniões de líderes. Além disso, também terá tempo de fala semanalmente no plenário da Câmara. Com o regime de urgência aprovado, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar por comissões. O ministro da Justiça apresentou os principais pontos do projeto de lei antifacção. Vem aí o endurecimento de penas e também da classificação dos crimes que passam a hediondos, com a prisão imediata e sem direito à fiança. O projeto amplia penas, permite que policiais se infiltrem em facções, autoriza a criação de empresas fictícias para ajudar nas investigações e cria formas para descapitalizar o crime organizado. A proposta aumenta a pena atual de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos de prisão para quem integra, promove ou financia uma organização criminosa. Cria a denominação Organização Criminosa Qualificada, com pena de 8 a 15 anos de reclusão, quando o grupo exercer controle sobre territórios ou atividades econômicas por meio de violência ou ameaça. E nos casos em que houver homicídio cometido a mando de uma organização criminosa qualificada, a punição pode chegar a 30 anos de prisão. Além disso, o crime de organização criminosa qualificada passa a ser considerado hediondo, com prisão imediata e sem direito à fiança. O texto ainda vai passar pela Casa Civil e pela Advocacia Geral da União e pode sofrer alterações. Depois será enviado ao Congresso Nacional e terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. O governo acredita que a proposta não deve encontrar resistência no parlamento.
Isto vai ao encontro desse desejo dos deputados, senadores da sociedade brasileira de combater mais eficazmente o crime organizado. Como isso vai tramitar, se vai demorar, não vai demorar, isso depende também, enfim, de outras prioridades que possam existir no Congresso Nacional e também do momento pré-eleitoral que nós estamos vivendo agora. O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Agora começa a correr o prazo de 5 dias para a defesa apresentar recursos, mas, tecnicamente, estes recursos não têm o poder de modificar a sentença, que foi pela condenação. Na prática, o prazo para a apresentação dos recursos dos 7 réus condenados no chamado núcleo crucial da trama golpista termina na segunda-feira da semana que vem. Entre os réus estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, além de militares de alta patente, como o general Walter Braga Neto. Os advogados dos réus podem apresentar os chamados embargos de declaração. O recurso é usado para apontar possíveis contradições e questionar trechos que não teriam ficado claros nos votos dos ministros. Se os embargos forem negados, os advogados ainda podem pedir o chamado efeito modificativo, uma forma de tentar reduzir as penas dos réus. Quando não houver mais possibilidade de recurso, vão ser expedidos os mandados de prisão dos condenados. Procurados, os advogados de Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre a possibilidade de recurso. Reservadamente, ministros avaliam que a tendência é que os recursos sejam rejeitados com um placar parecido com o da condenação, de 4-1. A expectativa na corte é que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, leve os embargos ao plenário virtual, assim que receber todas as manifestações das defesas. Com isso, o caso pode ser analisado já na próxima semana. Aliados de Jair Bolsonaro já trabalham com a possibilidade de a prisão do ex-presidente ocorrer a qualquer momento a partir do início de novembro. Bolsonaro está em prisão domiciliar como medida cautelar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, que terá de decidir se essa modalidade será mantida ou se o ex-presidente será levado a um estabelecimento prisional para o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A expectativa é que a defesa de Bolsonaro apele pela prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde do ex-presidente. Nestes casos, o juiz consulta formalmente o estabelecimento prisional, que deve informar se tem condições de prestar atendimento à saúde do preso, para só então decidir sobre a domiciliar. E após a primeira turma do STF reabrir a investigação contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a participação dele na tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Bolsonaro e não autorizou o encontro entre o ex-presidente e Valdemar Costa Neto, uma vez que ele está proibido de contactar investigados. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a decisão do IBAMA de autorizar a perfuração da Foz do Amazonas foi estritamente técnica. A primeira coisa, o IBAMA deu uma licença técnica. Todo o trabalho que foi feito pelos técnicos do IBAMA foi feito com todo rigor, tanto é que essa licença vem sendo apreciada dentro do IBAMA desde que era ainda de uma empresa privada e que depois passou para a Petrobras, e esse processo vem desde 2014. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a 7ª morte no estado por intoxicação provocada por consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol. Vamos conversar com a Rani Oliveira, que atualiza as informações para a gente. Boa noite, Rani. Boa noite, Cris. A nova morte confirmada é de um homem de 25 anos que morava em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Agora, são 42 casos confirmados no estado. Os casos investigados caíram para 18, incluindo uma morte em investigação em Piracicaba. E 423 suspeitas foram descartadas. Com mais esse caso, o número de mortos por intoxicação por metanol subiu para 10 em todo o país. Além daqui de São Paulo, também temos casos confirmados em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. Cris. Obrigada, Rani. Então vamos ao Paraná, onde mais 2 mortes foram confirmadas nesta quarta-feira. Leonardo Gomes tem as informações. Boa noite, Léo.
Boa noite, Cris. Uma das vítimas é uma mulher de 41 anos de idade, de Curitiba, que estava internada em estado grave desde o último dia 11 de outubro. Já a outra morte foi de um homem de 43 anos, morador da região metropolitana, que foi hospitalizado no início desta semana. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, os dois ingeriram bebidas alcoólicas horas antes de apresentarem os primeiros sintomas. Esta foi a terceira morte causada por consumo de bebidas com metanol no estado. Ao todo, o Paraná tem 6 casos confirmados, 4 ainda são investigados. Cris. Obrigada, Leonardo. O consórcio Canal Galheta Dragagem venceu o leilão de concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, realizado nesta quarta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo. A disputa foi acompanhada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. O consórcio ofertou 276 milhões de reais de outorga e desconto máximo na tarifa de referência, garantindo a vitória. A concessão é inédita no Brasil e transfere à iniciativa privada a responsabilidade pela dragagem e manutenção do canal, que hoje é feita pelo Porto Público. O Paraná hoje sai na vanguarda com esse projeto, um projeto que nós começamos ele em 2020 a ser estudado, a ser modelado junto ao Ministério, uma parceria com o governo federal, o governo do estado, e consolida através hoje do sucesso do leilão. O contrato é de 25 anos, com possibilidade de prorrogação por até 70. A empresa vencedora deve investir mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais nos 5 primeiros anos. Uma concessão pioneira para o Brasil. É a primeira vez na história do país que nós estamos fazendo um leilão de canal de acesso. Isso dá previsibilidade ao setor produtivo, isso dá segurança jurídica, mas, sobretudo, fortalece as operações portuárias do Porto do Paranaguá, que é um dos maiores portos hoje do Brasil e da América do Sul. Na França, a unidade antiterrorismo do Tribunal de Justiça investiga o assassinato de um influenciador cristão enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ashur Sarnaia, de 45 anos, estava em frente ao prédio onde morava, em Lyon, quando foi atacado por um homem armado com uma faca. Ele é cadeirante e não conseguiu se defender. Pessoas que acompanhavam a transmissão chamaram um resgate, mas quando as equipes chegaram, Ashur já estava morto. Nascido no Iraque, ele havia deixado o país por causa da intolerância religiosa e o avanço do Estado Islâmico. O principal suspeito é um argelino de 28 anos, que foi preso na Itália dias depois do crime, que ocorreu no fim de setembro. Os Estados Unidos bombardearam o segundo barco em menos de 48 horas no Oceano Pacífico. De acordo com autoridades americanas, os 2 barcos transportavam drogas e estavam em águas internacionais. O local exato dos ataques não foi divulgado. Ao todo, 5 pessoas morreram. Os ataques acontecem em meio ao aumento da presença militar americana no Caribe, um movimento dos Estados Unidos contra o narcotráfico. O presidente Donald Trump respondeu às críticas dos produtores americanos de gado nas redes sociais e saiu em defesa das tarifas que barraram produtos como a carne do Brasil. Trump disse que eles estão indo bem pela primeira vez em décadas, graças às tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo a tarifa de 50% imposta ao Brasil. O presidente destacou que também espera que os produtores baixem os preços. O exército peruano realizou operações nas ruas de Lima um dia depois do presidente interino do país decretar estado de emergência. O decreto, que entrou em vigor nesta madrugada, vai durar 30 dias. O objetivo é conter o avanço da violência na capital peruana. Soldados foram posicionados em pontos estratégicos para realizar revistas e patrulhas. A medida também restringe visitas a presídios e autoriza a destruição de celulares encontrados nas celas. O presidente interino do Peru, José Herri, participou de uma operação contra o crime organizado em uma penitenciária. Agora o futebol. O Flamengo venceu a primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Racing por 1-0. E já em jogo atrasado do Brasileirão, o Bahia venceu o Internacional em Salvador. William José errou o pênalti, mas ele mesmo aproveitou o rebote
e marcou o gol da vitória do Bahia, 1-0. O tricolor baiano está na 5ª colocação. O Inter é o 14º. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.